Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Começa mais um vídeo, gente, do Curiosidade nas telas aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos, cada um aqui no meu canal. Muito obrigado, gente, pelo apoio, se inscrever no canal, assistir meus vídeos, dar seu like, apoiar um projeto. Fico muito feliz, gente, pelo apoio de vocês estarem contribuindo para o nosso canal. E eu creio sim, gente, não se esqueça de crítica do YouTube. Então vocês podem também dar o seu like, arrebenta no like, se inscreva no canal, compartilhe os amigos também. Que é importante postar para vocês, temos coisas nossas, novidades por aí. Enfim, gente, continuando o canal, hoje ele vai análise ou crítica de um dos clássicos do cinema, que é a minha primeira vez que estou fazendo crítica no canal, que é o filme Psicose, de 1960, de meu diretor Alfred Hitchcock. Então assim, gente, chegou a ação, precisa construir, gente, após a vinheta. Já vamos começar quando esse projeto começou a andar. Esse projeto começou, gente, na década de 50, quando o Psicose ele foi baseado no romance do mesmo nome, que foi criado por Robert Blush. Dando que ele foi inspirado no assassino real, que é ladrão de túmulos Ed Gein. Sim, gente, ele foi inspirado nesse assassino que ele inspirou tanto o Psicose quanto o massacre da Serra Elétrica. Antes que o Gein ele viveu apenas 40 milhas de distância de Blush, quando o protagonista da história Norman Bates será assassinado solitários em locais rurais isolados. Não que eu acho interessante que na história a gente percebe que o Norman Bates ele tem umas características muito parecidas com o Ed Gein. Porque na história real ele fazia coisas de couro com as pessoas, ele tirava a pele das pessoas, criava muitos móveis, ele não era normal na cabeça. O Ed Gein, para quem não sabe, gente, ele morreu em 1984. Ela que em 1992, a Biblioteca do Congresso considerou o filme culturalmente, historicamente e esteticamente significante e selecionou para a preservação nacional o filme Registro. Não que eu acho interessante que esse filme, gente, ele ficou um clássico da cultura do cinema, porque ele inovou, mesmo ele sendo um filme simples, mas ele tem uma estética muito original, muito único na história. Dando que os executivos da Paramount recusaram a proposta de Hitchcock, pelo orçamento, né? Graças ao conceito de psicose muito brutal. Em resposta, Hitchcock se ofereceu para filmar uma forma mais rápida e barata, em preto e branco, usando a tripulação na sua série de televisão Alfred Hitchcock Presents. Ou seja, a Paramount recusou muito o roteiro de Psicose pelo fato de ele ser muito brutal e muito violento para sua época. Porque ele era um roteiro totalmente, assim, muito incomum para a época. Mas assim, o Alfred Hitchcock ele queria muito fazer esse filme. Tanto que a ideia dele era fazer um filme de forma rápida e barata. Como também ele era preto e branco, ou seja, ele é muito parecido com uma série de televisão dos anos 50. Era o que ele queria fazer, gente, com a sua série de televisão Alfred Hitchcock Presents. Era que a crítica dele foram muito mista na época. Porque olha o que eles pensaram na New York Times da época. Não há abundância de sutileza ou recentemente conhecido Hitchcock que se inclina em cenários significativos e coloridos nesse trabalho, obviamente, baixo orçamento. Ou seja, na época o pessoal criticou muito esse filme pelo fato do baixo orçamento do filme. Mas mesmo assim, gente, o pessoal falou muito porque na época os filmes coloridos já estavam fazendo muito sucesso, né? Então assim, isso foi muito assim para o Hitchcock, mas mesmo assim, gente, o filme foi um sucesso de bilheteria. E teve muitos fãs até hoje que gostam muito desse filme, tanto que ele se tornou um clássico do cinema. E hoje a gente vai conhecer a história de Norman Bates, pela primeira vez no cinema, assassinando pessoas em Psicose. Após a história é mais ou menos assim. Após roubar 40 milhões para casar com o namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel para encontrar pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento Norman Bates, um jovem com interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estádia do local são uma verdadeira noite de terror. Ou seja, a história de Psicose é mais assim, que a gente vai conhecer uma mulher que roubou 40 mil dólares e ela foge durante a tempestade. Então ela decide passar uma noite em um motel qualquer pela estrada. Então ela encontra um Bates Motel e ela conhece o proprietário, que é o Norman Bates, que é um proprietário do hotel e ele é bem estranho, assim. Ele é educado, mas ao mesmo tempo ele é muito estranho. Aí assim, gente, ela soube que ele tinha uma relação muito conturbada com sua mãe na época, o Norman Bates. Como também, gente, esse local, que parecia um simples hotel, se tornou em uma verdadeira noite do terror. É uma história bem original e muito interessante. Não tem como mostrar melhor cenas pra você. Por exemplo, a cena de ela é muito boa. Just take the pills, they'll knock that headache out. Can't buy off unhappiness with pills. I guess I'll go put this money in the bank, then go home and sleep it off.
Tem a cena do Bates Motel. Tem a cena do Norman Bates, que eu acho muito boa essa cena. Claw, but only at the air, only at each other. And for all of it, we never budge an inch. Assim, gente, vocês viram na cena, gente, quando o Norman Bates está falando e tudo mais, você percebe que o jeito dele é muito interessante. Perdão, o ator que interpretou o Norman Bates é o Anthony Perkins. Ele faleceu, gente, pra quem não sabe, esse ator, ele faleceu em 1992. Antes que esse ator, gente, ele é muito interessante, gente. O jeito de falar, o jeito que ele interage com a mulher é muito... Assim, você percebe que ele tem um certo tique na hora da cena, você percebe que ele tem um jeito meio estranho de falar. É muito realista, tanto que esse filme, gente, ele é muito bem feito para sua época, até hoje eu acho muito interessante esse filme, na minha opinião. Enfim, vou continuar com as cenas, por exemplo, tem a cena do Norman Bates espiando, que eu acho muito boa essa cena. Tem a cena do chuveiro, que é clássica, aquela cena, aquela trilha sonora, é muito boa. Vocês percebem, né, gente? Essa cena é tão assim, né, gente, que na época virou muitas pessoas falando dessa cena. Mas assim, gente, essa cena ficou tão clássica que ela fez muita referência a muitos filmes. Eu acho muito interessante, na minha opinião. Tem a cena quando o Norman se livra de um carro. Tem a cena quando o Norman ataca, que eu acho bem tensa, se não mostrar pra vocês. Tem a cena de exploração do hotel, que a gente vê mais o hotel em detalhes, né? Tem o final do filme que é bem intenso e também tem um psicólogo falando a respeito do Norman Bates, que eu acho muito boa essa cena. Há outros casos de pessoas desaparecidas registrados em seus livros? Sim, 2. Garotas? Mas ele confessou... Como eu disse, a mãe... Para eu entender do modo que eu entendi contado pela mãe... Isto é, da... Espero que estejam espionando. Eles verão. Eles verão e saberão. Eles verão. Eu nem sequer poderia tentar. Foi um sucesso de bilheteria muito bom quando na sua de 1960, arrecadando 50 milhões. Foi um maior sucesso na década de 60 e foi uma curiosidade para vocês são interessantes. Psicose foi filmado em preto e branco por opção do próprio Alfred Hitchcock, considerava que as cores que o filme ficaria ensanguentado demais. Ou seja, o Psicose ele foi preto e branco por baixo orçamento, como também o Alfred Hitchcock via que ia ficar muito ensanguentado o filme, ia ter muito sangue, muito exagerado. Isso ia ser muito perturbador para a época, então o que ele pensou? Vamos fazer um filme preto e branco, com baixo orçamento, como também deu muito certo. E o filme ficou muito interessante. Alfred Hitchcock comprou os direitos do livro anonimamente por Robert Blush por apenas $9.000. Sim, $9.000 anonimamente que o Alfred Hitchcock comprou do Robert Blush. Eu acho muito interessante isso, gente. Para criar o sangue na cena do chuveiro foi utilizada calda de chocolate. Sim, gente. O chuveiro, como vocês acabaram de ver, foi filmado com calda de chocolate, a cena do sangue. Ou seja, não é um sangue falso como a gente está acostumado nos cinemas. O Alfred Hitchcock, a gente fez de uma forma tão criativa que ele usou chocolate para fazer a cena do sangue, gente. É lógico, ele tá preto e branco, como é que a gente vai saber que é chocolate, né? É tão bem feito que até a gente não repara, né? Então assim, gente, como preto e branco salvou muito esse filme, né? Na minha opinião. O som ouvido do facão ficando no corpo de Marion é na verdade o som de um facão encravando em um melão. Ou seja, na hora que o Norman Bates ataca as pessoas com o facão dele, na cena de ataque, você percebe que o som, na verdade, é uma faca encravando em um melão.
É isso que eu acho interessante, na minha opinião, eu não sabia disso. Mas assim, gente, realmente tem filmes que as pessoas utilizam alguns objetos para poder fazer a cena de ataque, né? Então assim, realmente isso é meio comum no cinema, né? Porque a gente sabe que as facadas não são reais, né? Eles utilizam sons, né? Um efeito sonoro parecido para poder ficar mais realista possível. É isso que eu acho interessante, na minha opinião, que isso é meio comum no cinema, né? Enfim, gente, eu vou falar minha crítica agora, o que eu achei do filme. Mas essa opinião, sério, eu acho esse filme muito bom na questão da história do filme. Que a história do filme é muito bem trabalhada com o passado dele. Você percebe que o Norman Bates, ele é bem trabalhado com o passado das cenas, na minha opinião. Porque você percebe que a tensão na hora do filme é muito bem trabalhada com o passar do tempo, na minha opinião, que o Alfred Hitchcock fez um ótimo trabalho. As câmeras são muito bem trabalhadas, os diálogos são muito bons. É que o Norman Bates está muito bem interpretado nesse filme, que é o Anthony Perkins. Você percebe, gente, que o filme ele tem uma pegada bem de terror com suspense, né? Lógico, ele não é um slasher, né, que tem acostumado, que tem o Halloween, né, Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica. Não, o Psicose pode ter inspirado outros filmes de terror, porque ele é muito influência. Por exemplo, Sexta-feira 13 foi inspirado em Psicose e Halloween, né, o Sexta-feira 13, o primeiro Sexta-feira 13. Então assim, gente, você percebe que Psicose ele é um exemplo para o filme de terror. Ele é um exemplo para o cinema. Então assim, realmente esse filme, gente, ele é muito bom porque você percebe a tensão na hora das cenas, as cenas de impacto são muito bons. As cenas de terror são na hora certa. O Alfred Hitchcock ele é um diretor muito profissional no cinema, né? É que a franquia Psicose ela tem muitos filmes, né? Pra quem não sabe, Psicose tem 1, 2, 3 e 4. Se não me engano, tem um remake de 1998, que é em cores, inclusive, não é preto e branco. Se vocês quiserem, posso até uma análise crítica desse Psicose de 1998. Esse Psicose, gente, ele é muito interessante porque ele é o mesmo filme, só que ele é em cores, né? Ele é colorido. Né? Não é igual o de 60, mas assim, esse foi muito massacrado da crítica. E ele foi um fracasso de bilheteria. O Psicose 98 ele arrecadou 37,2 milhões, que é o remake, né? Já os outros filmes da franquia foi para televisão. Então assim, eu não sei se vale a pena falar de todos os filmes da franquia Psicose, porque eles são muito fraquinhos em comparação ao filme original. Porque para quem não sabe, gente, o Alfred Hitchcock, que é o diretor do filme original, ele morreu em 1980. Então assim, esses filmes foi para a série de televisão, eles foram, como pode dizer, com um diretor diferente, e também a crítica não foi tão legal assim, porque eles tentaram, a gente, fazer continuações para poder superar o filme original, mas nunca superaram. Assim, não tem como eu dizer que esse filme é o melhor, as outras continuações são melhores, porque esse Psicose 98 foi o único que me chamou a atenção, pelo fato de ser o mesmo filme, só que colorido, e com atores novos, claro, né? Não mesmo os atores que a maioria envelheceu ou já morreram, como o próprio Norman Bates, né? Com a Tony Perkins, que faleceu em 92. Então assim, gente, vale muito a pena conferir sim Psicose de 1960. Mesmo ele sendo um filme muito antigo, realmente ele é muito antigo, e é preto e branco, inclusive, mas vale muito a pena conferir sim pelo fato dele ser um terror psicológico com suspense misturado. Eu acho muito bom porque ele é um exemplo para o filme de terror. Eu vou dar uma nota 10, claro, não vou mentir. O Norman Bates nesse filme é muito bom. O diretor Alfred Hitchcock fez um ótimo trabalho nesse filme, na minha opinião. Ele realmente fez um filme de suspense bem trabalhado na hora certa, na medida certa. As câmeras são trabalhadas, o áudio... A trilha sonora do Psicose é clássica, gente. Que trilha sonora incrível. Mesmo ele sendo uma trilha sonora simples, mas... ele é um exemplo do filme de terror, gente. Aquela trilha sonora é icônica, gente. É incrível. Então assim, gente, vale muito a pena conferir esse Psicose pela história, pela drama do filme, como também as motivações do Norman Bates, que é muito bem executada nesse filme, na minha opinião. Então assim, gente, esse é o melhor filme de terror de 1960 de diretor Alfred Hitchcock. Onde que foi o melhor filme, gente, de drama /terror /suspense de 1960, que é um exemplo dos filmes de terror até hoje, que inspirou muitos filmes, como também ele é inspirado no assassino real Ed Gein. É sensacional. Showers on, there was no sound, and Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixe nosso like, arrebenta no like.
Se inscreva no canal, compartilhe os amigos também. É que é importante, possam crescer, temos coisas, novas novidades, tanto que o like ele ajuda para o nosso canal melhorar cada vez mais. Como também o like, gente, ele ajuda para o nosso canal expandir mais para as pessoas. Então é importante o like, esqueça do like. Como também se inscrever no canal e compartilhar com os amigos e familiares. Eu creio assim, gente, vamos ser melhores na crítica do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Antes de finalizar nosso vídeo, gente, eu queria avisar que eu tenho Instagram. Podem me seguir lá no Instagram. Porque eu tenho, gente, um posto stories lá no Instagram de ideias pro canal, ideias de filmes. Então assim, podem me seguir lá, como também vocês podem também tirar dúvida e tudo mais. Eu dou um salve também, se vocês quiserem. E aqui também nos comentários também. É muito bom, gente, porque vale muito a pena me seguirem sim. Porque eu vou botar muita coisa lá. Então assim, gente, eu creio uma coisa, somos os melhores canais de crítica do YouTube. Então assim, gente, muito obrigado pelo apoio, valeu, até a próxima. A gente abraça vocês. Falou!